Seja bem-vindo ao canal da Igreja Comunidade Evangélica. Eu sou Elô e hoje eu vim compartilhar uma mensagem com você. Para começar, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Em Hebreus 6, versículo 18, nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. A promessa que foi feita a Abraão por Deus, ela envolvia 3 aspectos. O primeiro é que Abraão teria muitos descendentes. Isso impõe e nos leva a pensar em prosperidade. Na época em que Abraão viveu, ter muitos filhos era um sinal de prosperidade, pois queria dizer que aquela pessoa tinha condições financeiras de manter todos aqueles filhos, mesmo porque aqueles filhos iriam ajudar aquele pai no trabalho. Então, era possível ter mais plantações, mais gado, através da quantidade de filhos. Então, Abraão seria próspero em descendentes. A segunda parte da promessa que Deus entrega a Abraão é que Abraão teria uma terra, uma nação, a saber, Israel. E a terceira parte da promessa, e essa sim nos envolve, diz que através de um descendente, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, com mente nisso e sabendo que a promessa e o juramento não podem ser mudados, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 20. E aqui o apóstolo Paulo dá a seguinte instrução aos Gálatas: Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu dependente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Pois bem, o que nós precisamos entender é que a lei moral de Deus, para nós, ela serve para que vivamos a partir da salvação, após já ter recebido a salvação. Ela faz com que nós vivamos pela vontade do Pai, e ela revela o nosso pecado e a nossa total dependência de Deus para a remissão dos nossos pecados. A lei moral, ela faz com que nós nos joguemos aos pés de Jesus para que Ele possa redimir os nossos pecados. A salvação, desde o princípio, foi pela graça. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele concedeu a Abraão uma promessa. E essa promessa, ela não pode ser quebrada. A gente precisa entender que a promessa é que em Jesus, em Cristo Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é a lei da salvação.
Isso é graça de Deus? É favor e merecimento nosso? Não, isso é graça de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, não vem de nós, é dom de Deus. A graça e a salvação de Deus, elas não dependem daquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos por reconhecimento ao amor e ao sacrifício de Cristo. Abrir mão daquilo que nós queremos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, daquilo que está na terra, isso sim alegra o nosso Pai. O que eu e você precisamos entender é que não tem nada que nós possamos fazer para ganhar ou perder a nossa salvação. A nossa salvação só é obtida através do favor e merecimento de Cristo. E quando nós cremos em Cristo como o único Salvador. Mas a salvação é só isso? O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, vai nos dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Eu creio em Cristo, a partir disso, eu desenvolvo a minha salvação. Eu faço coisas boas porque eu estou desenvolvendo a minha salvação. Eu entendo que Deus me amou de uma tal forma e sobremaneira que esse amor que eu recebi dele, eu preciso dar às pessoas. E com isso, eu me torno uma pessoa melhor. E com isso, eu faço boas obras. E com isso, eu cuido dos necessitados. Então, quando a gente desenvolve as boas obras, isso é uma consequência daquilo que nós nos tornamos através da misericórdia de Cristo. Eu não sou uma pessoa boa ou eu não tento ser uma pessoa boa porque eu sou. Não, porque Ele vive em mim e porque Ele faz através de mim. Que a gente possa entender que a nossa salvação, ela não está atrelada a leis, a normas, a doutrinas. A nossa salvação está atrelada somente a Cristo. Então viva de maneira digna do amor que Ele depositou em você. Por fim, eu quero que você pense e reflita numa frase que Billy Graham disse: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Gostaria de orar com você nesse momento. Pai amado, eu te agradeço pela sua infinita bondade e misericórdia. Agradeço porque o Senhor estendeu a sua mão sobre a minha vida, Pai, e agradeço porque o Senhor tem me mostrado dia após dia a tua misericórdia. E através da tua misericórdia, eu tenho buscado ser uma pessoa melhor. Eu te peço perdão, ó Pai. Te peço perdão pelas minhas falhas. Te peço perdão, ó Pai, por todas as ofensas que eu te causei neste dia, ó Pai. Senhor, eu peço que o Senhor esteja vivificando em mim a tua vontade. Que eu possa viver de maneira digna de Ti, ó Pai. Que eu e os meus irmãos, que todas aquelas pessoas que hoje estão assistindo esse vídeo, possam buscar viver de maneira digna, ó Pai, da Tua vontade. Que elas possam entender qual é a Tua vontade para a vida delas. Porque a Tua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo. Senhor, eu te peço, estende a sua mão. Senhor, chega com provisões, chega com cura, ó Pai. Atinge aqueles, ó Pai, que o Senhor deseja atingir nesse momento com a tua cura, com a tua glória, ó Pai. Que milagres sejam operados em teu nome, ó Pai. Eu creio que isso é possível em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.